Qual tipo de tímido você é em alemão? Schüchtern, scheu oder zurückhaltend? Você é qual desses 3 tipos de tímidos? A gente vai abordar isso agora para que você entenda as nuances entre essas 3 palavras. Para começar logo de cara, essa palavra aqui, ó, ela é a mais direta para tímido ou tímida. Ela é geralmente usada para aquela pessoa que realmente tem vergonha de falar. Tem vergonha de falar em público, tem vergonha de falar com desconhecido. Ela é aquela timidez mais visível, aquela timidez mais social. Então, quando você quiser dizer que você é tímido, que fulano é tímida e assim por diante, provavelmente você está querendo usar essa palavra aqui, ó. Schüchtern. 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 Beleza? Maravilha. Bora para exemplos então dessa primeira palavra aqui. Depois eu vou explicar essa outra, scheu. Depois eu vou explicar a terceira, que é zurückhaltend. Beleza? Vamos para cima. Olha só. Primeiro exemplo que a gente tem aqui com a palavra schüchtern é o seguinte. Er ist zu schüchtern, vor der Klasse zu sprechen. Eu vou explicar qual é a função aqui dessa palavra zu antes da palavra schüchtern. A palavra schüchtern é um adjetivo, você está qualificando alguém, você está dizendo que ele é tímido. Então se você falar assim, ó, er ist schüchtern, você está falando ele é tímido. Só que frequentemente, para você colocar uma intensidade aí, principalmente uma intensidade negativa, você pode colocar a palavra zu antes daquele qualificador, daquela palavra que está qualificando a pessoa, que está dizendo como ela é. Então, se eu estou dizendo, né, ele é tímido, er ist schüchtern, ele é tímido. Só que se eu quero dizer assim, ó, ele é tímido demais, passou do ponto, é aquela intensidade que você coloca, a intensidade negativa. Aí você usa em alemão a palavra zu, beleza? Então, se você fala assim, ó, er ist zu schüchtern. Você está dizendo o seguinte, ele é tímido demais. Maravilha, não dá para traduzir assim não. Ele é muito tímido, dá também. Mas eu prefiro que você traduza com a palavra demais, se é que você precisa traduzir, etc. Mas se for para traduzir, que você coloque a palavra demais para dar essa sensação de que passou do ponto. Né? Demais. Em Minas Gerais, demais da conta. Ele é tímido demais da conta, que não sei o quê. É a função dessa palavra zu aqui. Beleza? Então ele é tímido demais para falar na frente da turma, né? Vor der Klasse zu sprechen. Ele é tímido demais para falar ali na frente da turma. Por que é que eu trouxe esse exemplo? Justamente porque ele combina muito, ele exemplifica, né, o uso da palavra schüchtern, ou seja, ele é tímido demais para falar ali na frente da turma. Beleza? Maravilha. Qual é o próximo exemplo que a gente tem em relação a essa palavra aqui? Esse aqui, ó. Als Kind, ou seja, quando criança, war ich sehr schüchtern. Quando criança, eu era muito tímido ou muito tímida. Claro que o tempo passou, você foi ganhando mais cara de pau, né? E aí isso foi embora. Mas quando criança você era muito tímida, você pode usar essa frase aqui, beleza? E se você colocar zu aqui, tirar a palavra sehr e colocar zu, pode? Pode. Só que você traz uma outra conotação. Se você falar assim, ó, als Kind war ich zu schüchtern, você está dando uma conotação mais negativa ainda. É como se você falasse, pô, quando eu era criança, nossa, eu era tímida demais. Né? Trazendo uma conotação negativa de que você olha para trás e você fala, poxa, né, deixei de fazer muita coisa por causa dessa timidez, era muito travado e etc. O próximo exemplo com a mesma palavra também, com schüchtern, que a gente vai ficar nela aqui mais um exemplo. Olha só. Sie wurde rot. Sie wurde rot. Olha que interessante isso aqui. Tá vendo esse verbo aqui, ó? Sie wurde? Muita gente confunde isso. Fica, meu Deus, qual o sentido desse negócio aí? Você sabia que se eu colocasse um ponto aqui depois da palavra rot, a gente teria uma frase? Sie wurde rot. A gente teria uma frase. E o verbo da frase seria esse aqui. Ele é o verbo principal, ele não está sendo o verbo que está ajudando a montar o passivo, ou o futuro, ou o que for. Ele está sendo um verbo que a gente chama de verbo principal, né? Que tem um sentido próprio ali. E, inclusive, você pode traduzir para o português sem problema nenhum. Então, se você falar assim, ó, Sie wurde rot,
é ela ficou vermelha. Né? Tá no passado, né? Então, ela ficou vermelha. Esse verbo envolve essa transformação, né? Ela ficou vermelha. Und schaute weg. Então, ó, aqui tem outro verbo, né? O verbo schauen. Então, ela ficou vermelha e desviou o olhar. Total schüchtern. Ou seja, totalmente ou completamente tímida. Então, até agora, o que a gente aprendeu? Que essa palavra schüchtern é aquele clássico tímido ou tímida que provavelmente você vai precisar usar com bastante frequência, porque é muito usado, é o tímido ali mesmo, que tem vergonha de falar, em público, com desconhecido, aquela timidez mais visível ali, que você vê que a pessoa não, né, fica vermelha, etc. Beleza? Bora para a próxima palavra. A próxima palavra é scheu. Deixa eu colocar aqui, ó, para você, antes de eu mostrar o exemplo, eu posso digitar para você aqui, ó. A próxima palavra é scheu. Pronúncia scheu. Scheu. O que é que significa essa palavra, pelo amor de Deus, nesse contexto de timidez e tudo mais? Essa palavra está muito mais próxima do arisco ou arisca. É tipo aquela pessoa mais reservada, parecendo um animal assustado, assim. Essa palavra frequentemente tem uma conotação de medo, de uma certa cautela, né? A pessoa ela realmente fica com receio de acontecer algum problema com ela, enfim, então ela fica ali. É uma palavra muito usada para descrever crianças, animais e pessoas que evitam contato. Bora para o primeiro exemplo com essa palavra? Ó, das Kind ist sehr scheu gegenüber Fremden. Ou seja, a criança é muito tímida frente a estranhos. Na tradução livre, né, na frente de estranhos. Então, na frente de estranhos, a criança é muito tímida. Mas lembra que esse tímido aqui não é sinônimo de schüchtern. É uma timidez mais envolvendo a pessoa mais arisca, né? Ela tem um receio ali, tipo um animalzinho assustado. Próximo exemplo com a mesma palavra. Bleibt lieber. Ou seja, engraçado, eu estava falando disso hoje com a aluna. Ela perguntou o seguinte: como é que eu falo eu prefiro em alemão? Ela ficou nessa parada, né? Como é que eu falo eu prefiro em alemão? Eu prefiro. Eu vi um verbo aqui, né? Que você pode falar assim, ich bevorzuge. Eu falei, não, você pode usar esse verbo, mas não é a maneira mais usual de falar eu prefiro em alemão. Para você dizer eu prefiro em alemão, é preferível você usar verbo mais a palavra lieber, que é essa palavra aqui, ó. Então, supondo que você quer falar assim, ó. Eu prefiro comer pizza. Sei lá, a galera tá decidindo o que vai comer, você fala, eu prefiro comer pizza. Então, preste atenção. Eu prefiro comer. Qual é a ação? Qual é a ação principal? Comer, não é? Preferir, não tem um resultado ali. Mas o verbo comer tem. Então, o verbo é comer. Em alemão, você vai usar esse verbo logo depois do sujeito. Então, ich esse. E aí depois você coloca a palavra lieber, com ER no final aqui, ó. Lieber. Então, ich esse lieber pizza. Eu prefiro comer pizza. E esse mesmo raciocínio você pode fazer com centenas e centenas de verbos, né? Então, você pode falar assim, ich esse lieber pizza, ich laufe lieber im Park. Ou seja, eu corro preferencialmente, ou eu prefiro correr no parque, e assim por diante. Então aqui, ó, bleibt lieber. Ele prefere permanecer, ou ficar, no sentido de permanecer, im Hintergrund, ou seja, nos bastidores. Né? Etwas scheu, aber nett. Ou seja, um pouco tímido, né, reservado, mas aquele scheu no sentido de parecendo um animalzinho assustado, aber nett, mais simpático, mais gente boa. Agora a gente vai entrar na terceira forma de falar tímido em alemão, e essa forma é uma forma mais madura de falar, tem um tom mais maduro. Por quê? Porque, sendo muito sincero, é o principal adjetivo que caracteriza os alemães, na minha opinião. E eles falam isso, inclusive, eu aprendi com eles.
Que eu falei assim, o que é que você acha de você ou dos alemães no geral? E eles usavam esse adjetivo. Aí eu perguntei isso pra ex-namorada, perguntei pra mãe de ex-namorada, perguntei pra amigo, já perguntei pra muita gente. O que é que vocês acham dos brasileiros? O que é que vocês acham dos próprios alemães em si e tal? Todos usaram, entre outras palavras, todo mundo usou esse adjetivo. E eu falei, caramba, eles eles acham isso deles mesmos, então é isso, eu também acho. Então faz sentido, né? E a palavra é essa aqui, ó. Zurückhaltend. Sílaba tônica tá nesse Ü, né? No U-Umlaut, né? Então, sie ist eher zurückhaltend. Então, essa primeira parte aqui, essa primeira oração, até a vírgula, o sentido é, ela é mais pra reservada. Essa palavra eher tem esse sentido de mais para alguma coisa, né? Tende para um lado ali. Então, ela é mais para reservada. Redet nicht viel über sich selbst. Aqui, por exemplo, ó, você depois da vírgula, você não precisa repetir a palavra sie. Ficaria mais claro, para quem está aprendendo, ficaria mais claro, né? Então, sie redet nicht viel über sich selbst. Mas ali você pode omitir, porque já foi mencionado antes. Então já implica aqui, já está subentendido que o verbo reden está sendo conjugado conforme a palavra sie aqui, que é ela. Beleza? Então, sie redet nicht viel über sich selbst. Ela não fala muito sobre si mesma. Beleza? Então essa palavra aqui é o que eu falei para vocês, uma palavrinha que caracteriza muito bem os alemães, ou seja, eles são mais reservados. E essa palavra pode ter esse sentido. Próximo exemplo. Er ist kein Draufgänger, eher ruhig und zurückhaltend. Ou seja, ele não é nenhum atirado, aquela pessoa enérgica, sabe? Então, essa palavra aqui caracteriza uma pessoa enérgica. Na verdade, não é que caracteriza, né? É um substantivo, né? Ele não é nenhum atirado. Eher ruhig, ou seja, mais para calmo, quieto, und zurückhaltend, e reservado. Tá pegando a ideia? E o próximo exemplo? In Besprechungen wirkt sie zurückhaltend, aber sehr kompetent. Ou seja, em reuniões, ela parece reservada, mas muito competente. Por quê? Porque ela vai, bota pra jogo ali, trabalha direitinho e bota pra quebrar. Mas é na dela, pá. Pronto, maravilha. Então olha só que tradução boa, né? Você pode traduzir como na dele ou na dela. Como é que fala? Pô, ele é na dele, era na dela, não sei o que. Essa palavra aqui, ó. Zurückhaltend. Zurückhaltend. Na dele ou na dela. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que agora você consiga falar melhor em alemão a palavra, usar melhor a palavra timidez ou tímido ou tímida, né? Observando essas nuances aí e usando essas palavras no momento certo, né? As 3 palavras foram, então, schüchtern, scheu, e a terceira foi zurückhaltend. Beleza? Para vocês, um excelente final de semana. A gente se encontra ao vivo de novo segunda-feira às 20 horas. A gente tem live toda segunda, quarta e quinta às 20 horas. Ivone falou que amou. Obrigado, tamo junto. A Aline deu um joinha. É nóis. E a gente se encontra ao vivo na semana que vem, mas sem ser ao vivo a gente se encontra aí toda hora, né? Toda hora tem vídeo, post, story, e a gente vai trocando ideia. Tamo junto, beijão e vamos pra cima.